Rodrigo Pinto é nosso convidado no Gazeta Entrevista de hoje. Rodrigo foi vereador por 2 mandatos, você já sabe. No PL, quando foi seu primeiro mandato, ele obteve 2.493 votos no Partido Liberal. No segundo mandato, pelo PMDB, à época, Rodrigo foi o vereador mais votado, com 3.608 votos. Depois perdeu a reeleição em 2012, quando obteve 799 votos. Rodrigo chegou a ser pré-candidato pelo PMDB ao governo do Acre em 2012, mas foi preterido pela executiva regional do PMDB, que à época se preocupou bem mais com a reeleição a deputado federal de Flaviano Melo. Afastado do mandato eleitoral desde então, Rodrigo vinha se dedicando a cuidar da sua saúde, depois que ele sofreu de uma forte depressão. Ele estava lá no Rio de Janeiro, também fazendo companhia à sua mãe. No dia 1º de outubro deste ano, de 2013, Rodrigo Pinto abandonou as fileiras da oposição e se filiou ao PTN, dos gloriosos Eros e Francimar Asfuri. Rodrigo agora é Frente Popular e nos fala um pouco como é que está a sua vida. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem? Boa noite, Alain. Tudo bem? Gostei da camisa vermelha, rapaz. É legal, é bonita a camisa vermelha. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer o retorno ao seu programa, que tem uma vasta audiência no estado do Acre. E estou aqui, de volta, para olhar para você dentro dos teus olhos e dizer que o Rodrigo Pinto que você conhece, que tem caráter, que é trabalhador, que tem postura, um ideal e sonhador como meu pai, está de volta equilibrado. Muito bem. Rodrigo, o que você tem feito nesse momento da sua vida, repensando aí a sua trajetória política? Como é que está o Rodrigo hoje? Bem, o Rodrigo hoje está um Rodrigo mais maduro, porque com os erros e com as derrotas, você acaba adquirindo maturidade. Você aprende mais com as derrotas do que com as vitórias, né? Com certeza. E os momentos políticos que você atravessa, as decepções que você acaba passando, te trazem mais experiência. Eu acumulei várias experiências, desde a pré-candidatura ao governo, onde fui preterido pelo PMDB, desde o problema pessoal que tive, onde expus minha vida pessoal a todos e foi numa situação emocional onde eu vim aqui no seu programa, Alain, foi o único programa, pedir perdão à população porque eu era passível de erros e as minhas imperfeições surgiram desde a época da tragédia do assassinato do governador meu Edmundo Pinto, onde eu fui perceber através do tratamento que fiz no Rio de Janeiro durante esses 6 meses que estive fora do Acre. Você falou, né, dessa situação, das experiências políticas. Eu quero que você fale disso. A tua experiência no PMDB, você começou arrasador. Foi reeleito vereador, o mais votado da capital pelo PMDB. E depois passou por aquele período difícil. Como é que foi essa passagem pelo PMDB e o momento em que você foi preterido, teu nome foi colocado pelas lideranças do partido como pré-candidato ao governo em 2010 e depois você foi preterido? Como é que foi essa passagem pelo PMDB? Foi uma boa passagem? Bem, eu não posso ser ingrato às pessoas que levaram meu nome ao estado inteiro. Eu passei a ser conhecido, Rodrigo Pinto, através do PMDB. Afinal, eu andei o estado inteiro, participando de seminários, elaborando plano de governo e me tornando uma pessoa que chegou a obter, Alain, 21% das intenções de votos aqui na capital para governo do estado. Mas eu guardo algumas mágoas. As mágoas foram porque eu sou um idealista, um político sonhador, faço a política para o bem. E, infelizmente, a política como um todo, ela não é tratada dessa forma. Existem as políticas dos interesses. E os interesses foram, em um determinado momento, preferir a reeleição do presidente do PMDB, deputado federal Flaviano Melo, e colocar uma faca no meu pescoço para que eu pudesse levantar 4 milhões de reais
para bancar a candidatura ao governo. E quando eu fui convidado pelo partido a assumir essa responsabilidade, mesmo sendo uma pessoa jovem, eu me esforcei ao máximo, eu me dediquei ao máximo. E, quer dizer infelizmente, que te colocaram como incumbência levantar 4 milhões de reais, Rodrigo. 4 milhões de reais no final da pré-candidatura, próximo às convenções, onde eu disse que não tinha condições de fazer isso. Eu afirmei à direção do partido que, já que os senhores me convidaram para que eu assumisse essa responsabilidade, então, por favor, tenham a honra de fazer o desconvite. E foi quando eu praticamente, com um mês de campanha, para não desistir da batalha de ser um político idealista, entrei numa campanha suicida de candidatura a deputado estadual, mas mesmo assim obtive 2.595 votos. Então, existem essas mágoas, mas eu não me refiro à militância PMDBista, que me aprovou por unanimidade por onde eu passei, porque afinal o legado que meu pai deixou era de uma pessoa que tinha determinação de ver o estado do Acre desenvolvido, com a sua economia autônoma, gerando emprego e renda, prestação de serviço, e acabou que esse sonho ficou ao relento, porque nunca na história do partido alguém tão jovem tinha alcançado 2 dígitos por uma pré-candidatura majoritária. Mas mesmo assim não tiveram a coragem e a audácia, a direção do partido, de fazer valer a candidatura a governo e, quem sabe, poderia tornar o resultado das eleições de 2010 diferente. Quando você sofreu a derrota em 2012 para vereador, você teve uma votação muito baixa comparado aos teus números anteriores. Você teve bem menos de 1/4 dos votos que você teve na sua reeleição pelo PMDB, quando teve 3.608 votos. Você chegou a pensar em abandonar para sempre a política? Bem, a intenção que, quando eu tive o meu maior problema pessoal que vivi e que ficou publicamente exposto, é que, primeiro, a oposição virou as costas para mim. Ela não foi solidária, não fez uma defesa. Nenhuma liderança da oposição te abraçou naquela época, Rodrigo? Em nenhum momento as lideranças da oposição fizeram este abraço. E olha que eu era detentor de um mandato onde refletia e preservava o nome da oposição na capital de Rio Branco. Eu era, mesmo com afinidade com o ex-prefeito Angelim, o seu maior opositor da gestão. Mas quando se tratava de projetos que eram de benefício para a sociedade de Rio Branco, eu era favorável. Eu tomava atitudes responsáveis conforme eu entendia que seria a minha conduta ideal para ser praticada pelo bem da sociedade. Quem foi seu grande amigo naquele período na Câmara Eleitoral? Quem mais esteve do seu lado? Num momento difícil, todos os vereadores, eles me abraçavam. Eu tinha boas relações, tanto com os vereadores da oposição, como os vereadores da situação, principalmente aqueles que estavam no primeiro mandato. Eu nunca tive a vaidade... Você pode me citar uns 3 que realmente estiveram ali te dando força e que te deram uma palavra de amparo naquele momento? Claro, posso citar o vereador Juraci Nogueira, o vereador Raimundo Vaz, o vereador Ricardo Araújo, o vereador Elias Campos. Eu posso dizer até, Alan, que foi unanimidade, porque quando você passa a conviver com os vereadores durante muitos anos, você acaba tendo uma relação pessoal com eles. E eles perceberam, porque você acaba conversando sobre as suas intimidades, suas relações pessoais, perceberam que eu estava passando por um momento de trevas, um momento que era difícil, era muito difícil. E depois que eu passei,
Eu fiz questão de ver esse programa, que foi um grande gesto de grandeza, que inclusive foram palavras do governador. Você teve caráter, Rodrigo, em olhar para a Câmara e falar para o seu eleitor, olhando nos seus olhos, para aquela senhora, para aquele senhor, para aquele jovem: gente, me perdoem, eu peço perdão, eu errei, mas politicamente eu fui incorruptível, eu sempre agi com fidelidade, sempre agi com a razão para desenvolver a cidade de Rio Branco. Me lembro, o Rodrigo veio ao Gazeta Entrevista, foi até o momento uma entrevista exclusiva para nós. Naquele momento difícil, ele esteve aqui, apresentou, colocou diante da sociedade seu pedido de desculpas e foi muito corajoso, porque era um momento que você ainda estava muito debilitado emocionalmente. Eu me lembro daquele momento, Rodrigo. Hoje, emocionalmente, como é que foi essa recuperação, Rodrigo? Como é que você tratou essa crise depressiva, essa crise emocional? Como é que foi esse tratamento? Sempre é bom, quando você está passando por um momento difícil, você buscar a sua família. E nada melhor você buscar aquela pessoa que mais te ama, que é a sua mãe. Minha mãe, que foi um pai pra gente. Foi pai e mãe? Pai e mãe durante 21 anos e vai continuar sendo, se Deus quiser. Ela me abraçou. Nós fizemos terapia com psicólogo, nós fomos acompanhados pelos melhores psiquiatras do estado do Rio de Janeiro. Foi identificado um problema que eu tive em razão de tanta estresse e pressão que estava vivendo, um problema bipolar, onde eu cheguei a tomar essas medicações durante 6 meses para curar este problema. Você ainda toma essa medicação hoje, Rodrigo? Eu tomo algumas medicações para controlar a ansiedade, porque eu continuo sendo uma pessoa hiperativa, e isso vem desde criança. Eu era muito danado quando criança, continuo sendo muito hiperativo, idealizador, gosto de escrever, gosto de pensar, gosto de conversar com as pessoas, mas nada de remédios controlados. É mais um passiflorinho, uma coisa mais natural. E então, Alan, quando eu estava no Rio, passei a perceber que ninguém bate em cachorro morto. Ninguém foi tão esculachado, ninguém foi tão humilhado, ninguém recebeu tantas provocações, críticas como recebi. E eu percebi que a intenção dessas pessoas era que eu saísse da vida pública do meu estado do Acre. Você vai voltar à vida pública, Rodrigo, depois desse período, depois dessa volta por cima? Você tem um sonho de retornar a uma campanha eleitoral? Eu estou de volta. Eu estou vivendo um novo momento, porque quando eu era detentor de mandato pela oposição, eu era valorizado. E agora que eu estou sem mandato,